nisso da gente estar falando hoje sobre o módulo 5 da comunicabilidade dos espíritos, a influência deles, mediunidade, médium, né? O que que significa mediunidade com Jesus, faz com que a gente caia em si de que essa mediunidade, que essa história de mediunidade está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Por exemplo, quem de vocês conhece alguém no seu lar que tem uma mediunidade ostensiva? Que vê espírito, que sente coisa, que escuta coisa, que acorda de noite vendo coisa. Levanta a mão. É muito comum. E eu vou falar que é muito comum ainda com crianças. A mediunidade fica Uhum. muito aflorada em crianças. Por quê? Porque a encarnação só se completa aos 7 anos. Até aos 7 anos existe, é, da criança, já falo com você, Viviane, como se ela não tivesse acoplada completamente. Então, ela consegue ver aqueles amiguinhos invisíveis dentro de casa. Ela chama muitas vezes os amiguinhos para brincar. Acorda de noite, fica brincando com o amiguinho. É muito comum a gente ver isso. Da mesma forma, essa criança pode falar: Eu não quero ir no banheiro sozinha porque tem alguém lá. Mamãe, vem cá porque tem um jacaré embaixo da minha cama. Tem alguém dentro do meu armário. E tem mesmo. A gente não está vendo, a criança está vendo. Fala, Viviane. Então, em relação a essa questão da criança que você falou aí, aconteceu aqui em casa há uns 2 dias atrás. A minha filha tem 2 anos e 8 meses. Ela veio aqui e falou do meu lado: Mamãe, tá chamando no banheiro, tô com medo. Aí eu fui lá com ela, eu já sabia o que que era. Fui lá com ela, mostrei, falei que não tinha nada. Mas eu sei que tinha, né? Porque justamente por isso, por ela ainda ser pequena, a gente entende que ainda está ligada muito ao plano espiritual e ela tem muito essa coisa mais aflorada do que minha filha mais velha. Minha filha mais velha Uhum, até hoje, nada. Agora ela sim. uhum. Obrigada de compartilhar isso, porque eu vou falar, Viviane, que eu, como dirigente de centro, a gente escuta muito, porque as pessoas vêm conversar com a gente, pedir opinião, pedir explicação, né? Mas às vezes a gente está em casas separadas e um não conta para o outro, porque tem medo da reação que o outro vai ter, às vezes tem vergonha de dividir uma coisa dessa, né? Também esse é feedback que a gente escuta isso. Eu tenho mediunidade, eu tenho vergonha da minha mediunidade. Eu não posso contar para o outro, porque o outro vai achar que eu sou louca, né? Então, eu quero que vocês entendam que isso é muito comum. Aí, agora, tá acontecendo uma coisa dessa, o que é que a gente pode fazer? Prece. O Chico já falou que quem tem pouco obsessor tem 7. Então, se a gente tem uma casa com 3 pessoas, tem 21 espíritos vivendo lá, que podem estar vivendo lá, né? Então, o evangelho no lar, fazer prece antes de dormir. E eu diria, muitas vezes, no momento do evangelho, falar na hora da prece, falar para o espírito, olha, eu normalmente eu peço passe para minha família, para quem está participando do evangelho, para o meu filho que está já na universidade, e também para todos os espíritos que estão ali dentro de casa. Eu peço para Maria convidar as entidades que estão dentro do meu lar para que elas possam participar do evangelho no lar. Porque muitas vezes essas entidades me odeiam, eu não quero eu convidar. Mas a hora que você pensa em Maria, né, que é o símbolo maior do amor incondicional, ela vai lá e chama e traz essas entidades para perto, e essas entidades podem ser ajudadas através do estudo do Evangelho no Lar. Na hora que eu estou encerrando o Evangelho no Lar, depois que eu já pedi o passe, eu peço para a equipe de Maria trazer essas entidades para o centro, explicando que dentro de casa elas não conseguem receber ajuda, não conseguem receber essa paz, tranquilidade que elas precisam. Então eu peço para elas serem retiradas. E a gente vai fazendo isso. E é que nem tirar mancha de roupa, às vezes precisa lavar 3 vezes. É que nem limpar a Uhum. casa, limpar banheiro, às vezes tem que fazer várias vezes. Então, por isso, essa importância da nossa disciplina. Quanto mais a gente tem disciplina em relação ao evangelho no lar, com criança principalmente, prece antes de dormir.
É muito importante a gente ir plantando a sementinha para a criança aprender a prece, mas também sabendo que no momento do sono existe um desprendimento do espírito, né? O espírito sai e ele vai para qualquer lugar. E muitas vezes ele vai conviver, vai ver aqueles espíritos que estão por aí, perto dele, dentro de uma sintonia diferente. Quando eu faço uma prece, o que que a gente faz? A gente eleva a nossa sintonia. Quando eu tenho a criança, eu peço, por favor, anjo da guarda, leva ela para um lugar bom, para que ela possa estudar, para que ela possa aprender, para que ela possa ser ajudada. Tá bem? As Obrigada. outras, os outros comentários aqui, a gente as outras perguntas a gente acabou de fazer o pool, acho que não precisa voltar. E para vocês, eu queria entender o que que significa mediunidade com Jesus. Alguém quer falar disso? Eu posso falar. Eu penso que mediunidade com Jesus é você ajudar o próximo usando, dando de graça aquilo que você recebeu, que é a mediunidade. Perfeito. É isso aí mesmo. Então, a mediunidade com Jesus não é aquela pessoa que tem todas as habilidades mediúnicas possíveis que existem no livro dos médiuns. Mediunidade com Jesus significa a gente servir aí como ponte entre o plano material e o plano espiritual no caminho do bem. Então, eu estou usando a mediunidade não para o meu bem pessoal, egoísta, mas eu estou usando a minha mediunidade para o bem maior, para auxiliar as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, enfim. É, Thaís, eu vou pedir, é você que vai fazer, vai comentar a lição de casa? Sim, Eu vou deixar para o final, tá bom? tá. Bom, então a gente vai ver aqui esses três pontos, né? É o módulo 5 inteiro que a gente vai tá discutindo hoje, né? Então, Ô, começando aí. Ana, Oi. só para avisar que está na frente dos slides a tua imagem, então não sei se isso vai impactar na aula. Tchum. Mas eu vou estar falando, não se preocupa, eu saio Ah, dos slides. É, deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto. Se impactar, eu saio. Então, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, se não me engano, eu tirei isso do prefácio. Ele fala que o nosso pensamento cria a vida que a gente procura. E é interessante porque muitas vezes ele faz um paralelo em relação ao espelho, né? Que o nosso pensamento espelha o que vai do lado de fora. E tem muitos de nós que olhamos para a nossa realidade do lado de fora e a gente fala, mas não é isso que eu quero. Eu não estou feliz com essa realidade, não estou feliz com essa vida, não estou feliz com esse relacionamento. Mas a gente tem que entender, identificar que através da qualidade do nosso pensamento, a gente está construindo o nosso dia a dia. Então ele fala assim que só através do curso dos milênios, que eu achei fenomenal isso aqui, quando a gente conseguir se conectar com amor maior, é que a gente vai conseguir entender, né, o pensamento de Deus. Então, o trabalho que ele está explicando aqui é um trabalho profundo de autoconhecimento. A gente tem que trazer para a superfície os nossos defeitos, as nossas mazelas, os nossos traumas, os nossos conflitos, para que a gente consiga resolver. E eu acho que é importante a gente entender que todos nós temos esses traumas, temos esses conflitos. Então, não tem que fingir que a Ana é boazinha. Não, a Ana não é boazinha o tempo inteiro, não. Ela fica impaciente com o marido, fica impaciente com o filho, ela tem inveja, ela tem ciúme, ela sente raiva, ela tem rancor. Isso faz parte da gente no nível evolutivo que estamos hoje. Mas o ponto é, quanto tempo eu fico nesse estado? Nesse estágio, apegado a essas coisas? O que é que eu estou fazendo para sair desse lugar escuro que eu tô? Porque tem gente
que pode ficar nesse lugar escuro por 5 minutos. Tem gente que fica 5 horas, tem gente que fica 5 anos, tem gente que fica a vida inteira. Odiando o pai, odiando a mãe, odiando o filho, sem falar com a sogra. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui é que se eu quiser construir uma vida de paz, de harmonia, eu vou ter que trabalhar todo dia para construir essa paz e harmonia. Todo dia. A plantinha vai ter que ser regada todos os dias. Aí, Emmanuel, aí eu peguei, estendi um pouco de o que Emmanuel fala. Inclusive, eu botei no Google Classroom para vocês um documento que eu construí só com frases falando sobre pensamento. Tanto psicografias do Chico quanto do Divaldo, né? Então, André Luiz, esse livro Respostas da Vida é uma gracinha para quem não conhece, é muito simples, os capítulos são curtinhos, a linguagem não é uma linguagem rebuscada, e ele vai sempre num ponto. Então, ele está querendo dizer que a gente está construindo a todo momento com o nosso pensamento. E eu diria até mais longe, outro dia, escutando uma palestra do Haroldo, ele fala, inclusive, que o pensamento tem vida, que o pensamento sai andando. Ele é vivo. Então, a gente tem que entender que a hora que eu estou condensando a minha vontade no fluido vital, desculpa, no fluido cósmico, através do meu pensamento, eu estou construindo alguma coisa. Aí André Luiz continua. A obra, então, seja lá o que for, é o nosso pensamento coagulado. Então, eu não posso criticar o outro, condenar o outro, colocar a culpa no outro, se a minha vida não tá boa. Porque a gente aprende muitas vezes, quem já fez terapia, pode ter escutado, a culpa é da sua mãe. Não, a sua mãe fez o que ela achou que podia ser feito, bom ou ruim. Agora, cada um de nós tem a responsabilidade, como adultos, de trabalhar a mensagem que foi construída, que foi dada para dentro da gente. E mudar a mensagem de dentro da gente, né? Então, tá bem, esse pensamento de você é burra, de você não sabe nada, que muitas de nós escutamos quando nós éramos crianças, é olhar para hoje e pensar, não, não é verdade. Eu consigo fazer muitas coisas boas. E pensar factualmente quais são essas coisas boas que eu construí. E retrabalhar o nosso campo mental. Sem ficar apegado ao erro de uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, né? E o que eu acho interessante é que quando a gente escuta André Luiz falando sobre os espíritos inferiores, ele fala muitas vezes que os espíritos inferiores, eles não são necessariamente maus, mas sempre ignorantes. Então, através da ignorância, eles cometem o mal. Quantos de nós não fazemos a mesma coisa? A gente está com a melhor das boas intenções e faz uma bobagem, né? Não tem aquela história de que o inferno está cheio de gente com boa intenção? E aí, um texto de Emmanuel, que todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem feito, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, antes de um foguete existir, teve alguém que pensou no foguete. Antes de um celular existir, teve alguém que pensou no celular. Antes de uma Golden Gate ser construída, teve alguém que teve a ideia. E a gente tem que pensar nisso, que tudo começou com a nossa cabeça. Então, o que é que nós estamos construindo no nosso dia a dia, na nossa vida, dentro e fora de casa? Quais são as mensagens? Quando eu olho no espelho de manhã, qual é a mensagem que eu estou dando para mim? Do Livro dos Espíritos, tem a pergunta 457 dizendo: será que os espíritos conhecem o nosso pensamento? Sim, muito mais do que a gente imagina. Muito mais, muitas vezes, do que a gente conhece a nós mesmos. Por isso, aquela mensagem tão importante que Santo Agostinho passa para gente, do conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade já disseste, né?
conhece-te a si mesmo. E como eu comentei, isso deles conhecerem os nossos pensamentos, eles conhecem o nosso desejo central. No livro Ação e Reação, inclusive, tem um dos capítulos, eu esqueci o número do capítulo, se alguém lembrar, que fala das escolas dos obsessores, que inclusive eles falam do desejo central. Então, eles sabem qual é o nosso ponto fraco. O nosso ponto fraco é o orgulho, é o egoísmo, é a ganância, a vaidade. E eles vão ali, e eles investem. Porque muitas vezes o meu ponto fraco, o meu desejo central, é diferente da Viviane, que é diferente da Thaís, que é diferente da Lúcia. Então, existe uma fórmula para cada uma de nós, diferentes, né? E quando a gente tem esse desejo central, quando a gente tem esse pensamento, a gente imediatamente vai para aquele lugar. Então, nós não conseguimos, nós muitas vezes a gente consegue se enganar, mas a gente não consegue enganar o espírito que está ao nosso redor. Os espíritos inferiores não conseguem ler os nossos pensamentos, mas eles conseguem aprender a qualidade dos nossos pensamentos através do nosso desejo central, né? Então, continuando, na 459, e eles influenciam a nossa vida, a resposta dos espíritos, muito mais do que a gente imagina. Na palestra da Sueli Caldas Schubert, ela fala inclusive de uma técnica dos 3Ds. Que ela primeiro fala do desânimo, né? Que a gente fica com preguiça e não quer fazer nada, e aí os espíritos vão dando cada vez mais uma ideia de, ai, tô cansada, a vida não tá boa, porque tá muito difícil, porque eu tô sentindo isso de novo, e aí eles ficam andando nessa ideia de desânimo, de desânimo. Aí vai o segundo D, que é de decepção. E aí eles mostram para a gente ideias de decepção em relação à família, ao trabalho, fazem a gente se sentir insegura de isso não vale a pena. E aí vem o terceiro D, que é o da desilusão. E aí dentro da desilusão vem a depressão. Então a gente vê que é uma sementinha que eles vão plantando dentro da gente, frequentemente. E é a gente que tem que prestar atenção no orar e vigiar. Quando vier esses sentimentos de a vida não tá boa, disso não tá boa, eu tô bem, de repente eu afundo. Eu tenho que saber que isso não é meu. Eu tenho que fazer uma prece, eu tenho que reagir, eu tenho que tomar alguma atitude. Porque se eu mudar a vibração, eu mudo a qualidade da minha sintonia e eles não conseguem me atingir. Basta eu tomar passe? Não, não basta eu tomar passe. Alguém pode me responder por que que não basta eu tomar passe? Mesmo que eu vá no centro toda semana tomar passe. Por que que aí o problema não termina? Do assédio. Porque você tem que mudar seu pensamento, o seu interior, não vem só de fora, né? É isso aí, André, você falou direitinho. Porque o que o passe vai fazer é tirar a sujeira de fora. Uhum. A Ruby falou, porque aí eu vou sair do centro e vou me sintonizar com as mesmas energias. Então, é isso aí. Então, eu tô lá no centro, aí eu tomo passe, fico bem, em paz, tranquila. Aí eu volto para minha rotina, eu já falo, Thaís. Eu volto para minha rotina e continuo, e não mudei nada. Eu não me mudei. Ontem, na palestra, eu fiz um comentário que eu acho que foi inspirado, que foi, a gente entra no espiritismo, mas quando é que o espiritismo entra na gente? Porque é só na hora que eu mudo os meus hábitos é que eu saio da conexão com esses obsessores que muitas vezes vêm de eras passadas. Porque, gente, a gente fez muita coisa errada. É só olhar para a história do planeta Terra, da humanidade.
Quem fez todas essas coisas horrorosas não foram os outros, fomos nós, né? Então, continuando, eu vi que a Mari respondeu para a Thaís. Então, continuando. Então, continuando falando isso do pensamento. Então, a gente já aprendeu sobre a Trindade Universal. Eu vou tirar o meu rosto. Então, Trindade Universal, que é Deus, Espírito, Matéria. Na matéria, a gente tem a física e a mais sutil. Desculpa, Thaís, mesmo eu saindo, eu ainda continuo aí. Tem a matéria física e a matéria sutil, como o perispírito e o corpo, que são densidades diferentes de matéria. A gente tem uma segunda matéria aí, que é o fluido cósmico, que a gente pode aí comparar com o que os Vedas falam do prana, essa energia do Criador, né? E a terceira forma de matéria é o pensamento. Então, nós estamos, todas nós, todo o universo, mergulhado nesse mesmo fluido universal que vibra a ação e vontade do Criador. E nós criamos ao nosso redor esse campo eletromagnético de uma forma semelhante, condensado com a qualidade do nosso pensamento e a nossa vontade em ação. Então, por que que as pessoas falam que se sentem bem quando fazem uma meditação? Porque elas param de ficar pensando só naquele monte de porcaria e se sintonizam com essa qualidade maior de vibração, que eles chamam de samadhi, que é essa conexão com o Criador. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala que o pensamento viaja pelo fluido cósmico semelhante ao som pelo ar. Só que o som ele viaja de uma forma circunscrita, enquanto o pensamento ele irradia. E o que é bom e é ruim, porque a hora que eu estou num pensamento bom, eu estou irradiando e estou me conectando com todas as entidades do bem. Eu estou rezando para Jesus, pedindo ajuda para Jesus, elevando a, a qualidade da minha vida para uma vida saudável, de caridade, de amor ao próximo, de respeito. Apesar dos meus defeitos, eu estou trabalhando a minha renovação moral, né? Então eu tô me alinhando lá com Jesus e os benfeitores todos. Todos os assistentes aí da equipe Verdade, todo o Clube Jesus. Agora, se eu continuo na minha vida prestando atenção só no lado material, prestando atenção no prazer imediato em relação à felicidade a longo prazo. O que que é isso, prazer imediato em relação à felicidade a longo prazo? Então, vou dar um exemplo de comer doce, só que eu tenho diabetes. Então, o prazer imediato é qual? Comer uma torta mousse de chocolate com brigadeiro em cima. Qual é a felicidade? É não comer o doce. Mas como assim, Ana? Por quê? Porque se eu continuar comendo doce, o que que vai acontecer com a minha saúde? Vai piorar. O que que acontece quando uma diabetes piora? Eu posso perder um membro, eu posso ficar cega. Então, qual é a felicidade real? A felicidade real é eu ter disciplina o suficiente para eu saber que aquele doce não faz bem para mim. Faz sentido isso? Isso vai com relação às companhias que eu escolho, os lugares que eu vou, as comidas que eu como, os pensamentos que eu tenho. E que muitas vezes a gente se esquece disso e acaba usando só do prazer imediato, das coisas que eu quero para agora. Eu ajo como aquela criança, né? De que eu quero o prazer imediato, se esquecendo do que é bom para mim. No livro Ação e Reação, a gente aprende com André Luiz, no capítulo 4, que o pensamento é força viva e supera a velocidade da luz, que é de 500 mil quilômetros por segundo.
Então, quando a gente pensa em alguma coisa e se fixa naquele pensamento do tipo, ai, eu odeio a Lúcia, eu odeio a Lúcia, ou eu amo a Thaís, eu amo a Thaís, imediatamente a gente vai até aquela pessoa, aquele lugar, aquele fato, aquela circunstância. E esse pensamento, essa forma de pensamento fica grudada na gente. E aí a gente se alimenta desse pensamento. Mas o que os obsessores fazem muitas vezes é que eles, às vezes, colocam espíritos necessitados, chamados ovoides, que têm uma vibração tão pesada que eles deformaram o seu corpo perispirítico e eles têm uma forma de um ovo. Por isso chama de ovoide. E coloca perto da cabeça da gente para ficar bombardeando a gente numa ideia concêntrica de alguma coisa. Isso está muito bem descrito no livro Libertação de André Luiz. E aí essas correntes mentais, quando em associação com a nossa vontade, existe uma recíproca influência, como se fosse um Lego. Pum, fechou o circuito. É um circuito elétrico, né? Então, a imagem que a gente está criando, boa ou ruim, a imagem, Viviane, a hora que você está abraçando a sua filha, está cuidando da sua filha, está envolvendo ela com amor, está querendo protegê-la. Essa imagem vai estar sendo projetada e vai estar junto com ela. Por isso que muitas vezes beijo de mãe cura dodói, não é? Tá lá com arranhão, a criança tá chorando, você deixa a mamãe dar um beijinho que passa. A mãe beija e passa. Então, a gente tem que entender que existe um conceito físico do pensamento. E é difícil a gente conseguir entender isso, né? A gente tem que entender que o pensamento, ele é composto de três partes: do corpúsculo mental, do sentimento e da vontade. E a gente pensa, a gente está associando imediatamente aquele pensamento a um sentimento, a uma imagem, um significado, mas muitas vezes até inconsciente, né? Então, quando eu lembro de uma amiga querida, alguém que eu tenho um carinho muito grande, na hora eu sinto uma alegria, de saudade, tenho vontade de ficar perto, eu me lembro de um momento feliz que aconteceu no passado, né? Então a gente está embalsamando aquela lembrança, aquele pensamento com uma qualidade de emoção, né? Da mesma forma, do lado negativo. Então isso acontece muitas vezes inconscientemente, sem a gente perceber. E aí, nesse momento, se existe uma sintonia, e muitas vezes acontece, quem de vocês que às vezes está pensando com muito carinho uma amiga, a pessoa, essa amiga manda uma mensagem, aí você fala, não acredito que você manda uma mensagem, está pensando em você. É porque existiu a sintonia do amor, da conexão. Muitas vezes a gente tem um sonho com alguém, no dia seguinte essa pessoa liga pra gente. Ou a gente liga para essa pessoa e essa pessoa, puxa, eu estava pensando em você. Estou passando por isso, isso, isso. Existe essa sintonia entre encarnado e desencarnado, na associação aí, como a gente está falando de obsessão, ou em relação aos benfeitores espirituais, assim como existe entre nós encarnados aqui na Terra, tá bom? No livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro bem profundo, é um livro de estudo científico mesmo, a gente aprende que cada mente é como se fosse um mundo que respira pelas ondas criativas que emite, ou na psicosfera que gravita para este ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem o qual a lei de responsabilidade não subsistiria. Então, eu tenho o meu livre-arbítrio para pensar o que eu quiser. Eu tenho o meu livre-arbítrio para escutar a música que eu quiser, para ir no lugar que eu quiser, para escolher a companhia que eu quiser, para falar o que eu quiser, para fazer o que eu quiser. Mas ele está falando aqui, a lei de responsabilidade. Então, a gente aprendeu com Deus
Quando nós estudamos Deus, Deus, inteligência suprema, primária de todas as coisas, criador do universo. E dentro da ubiquidade significa que ele está vendo tudo que está acontecendo em todo lugar, mas não significa que ele está dentro da casa da Ana, da casa da Bruna, na casa da Rosal o tempo inteiro. Não, ele tem as leis naturais dele. E essas leis funcionam como um regime de administração. E esse regime de administração tem uma lei básica, que é a lei de amor, justiça e caridade, que é baseada na lei de ação e reação. Eu tenho livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas, mas eu sou responsável pelas consequências dessas escolhas. Eu posso escolher não estudar para minha prova de matemática e ficar assistindo televisão, Netflix. Agora, eu vou mal na prova de matemática porque eu não estudei. A culpa é da professora? Porque ela é difícil, porque ela é má, porque ela é isso? Não, a culpa é minha. Eu não estudei. E eu vou ter que levar em conta isso. No livro Roteiro, no capítulo 28, a gente tem o seguinte: precisamos compreender e repetimos que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas, criações visíveis e tangíveis do campo espiritual. Então, o espírito inferior pode não estar lendo o meu pensamento porque ele não consegue, da mesma forma que eu, um ser inferior, eu não consigo ler o pensamento da Lúcia, mas ele está vendo as imagens que eu estou projetando ao meu redor. Agora imagina que essas imagens, elas ficam impregnadas no quarto onde você dorme, na cozinha onde você come, na sala onde você passa os dias com a sua criança, no banheiro. É. Então a gente atrai companheiros, recursos de acordo com as ideias, as inspirações, invocações, apelos. Então é uma energia viva que vai estar se deslocando ao nosso redor, construindo essa paisagem, essa visão aí. E aí a gente vira aquele imã trazendo para nós, puxando para nós, de acordo com a qualidade do sentimento que a gente está focado. E aí a gente se comunica com essas entidades de acordo com a sintonia que a gente mesmo estabeleceu. Aí no livro Pensamento e Vida ele fala o seguinte: só a vontade suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Quando o Chico pergunta para Emmanuel o que eu preciso fazer para ser bem-sucedido no meu trabalho espiritual, o Chico falou: disciplina, disciplina, disciplina. Então, essa vigilância, o vigiar e orar, essa consciência, tá bom, eu fui em tal lugar, voltei para casa, não me senti bem. Eu encontrei com tal pessoa, voltei para casa, não me senti bem. Eu senti raiva de alguém e fiquei com dor de estômago. Eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que me conhecer, né? A gente não consegue, ele fala, em verdade, ela, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. E aí a gente volta à história do passe. Adianta eu tomar passe toda semana? Adianta eu ir em todas as palestras? Se esse ensinamento não estiver mudando nada dentro de mim, gente, adianta? Não, não adianta. No livro No Mundo Maior, eu até tô com ele aqui, do capítulo 3 é um daqueles capítulos que a gente pode dar uma palestra, na verdade, a gente pode dar uma aula de 3 horas. André Luiz dá uma aula, ou mentor, acho que é o Calderar, é, fala, explica a casa mental. Eu coloquei o PDF para vocês, para vocês lerem o capítulo 3. E
No meu livro, na página 45, ele está falando de um caso sério de obsessão, em que o obsessor está visceralmente jungido ao encarnado. E os dois se entrelaçam. O que que é isso? É a sintonia mental. Então a pessoa vai lá, toma o passe, separa, aí ela sai, como a Viviane falou, volta a fazer a mesma coisa que fazia antes, prumba, juntou de novo. Muitas vezes é o encarnado que até chama o desencarnado, né? Uhum. E eles falam, afiguravam-se dois prisioneiros de uma rede fluídica. É assustador uma coisa dessa, porque aí você vai pensar, mas eu tô indo no centro para tomar passe, eu tô indo no centro para ser ajudado. Como é que você pode me dizer que eu tô sendo prisioneiro? E aí ele explica que a nossa atitude mental é que está estabelecendo esse padrão vibratório, né? E com isso, os espíritos afins vão se sintonizando com a gente. E aí, para a gente se libertar do mal, a gente tem que mudar a nossa qualidade mental, o nosso comportamento. Na página 45 do meu livro, que é esse aqui, essa é a versão que eu tenho. Opa, acho que não dá para ver, né? Essa é a versão que eu tenho. Na página 45 do capítulo 3, ele fala assim, que a gente tem três cérebros simultâneos, três regiões distintas, que ele vai descrever como uma casa. Que ele fala um castelo de 3 andares. No primeiro, a gente tem a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados, quer dizer, o passado. No segundo, o domicílio das conquistas atuais, o hoje, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, temos a casa das nossas noções superiores, indicando as eminências que nos cumprem atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo, no outro, o esforço e a vontade, e no último, demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. E muitas vezes a gente continua agindo dentro do mesmo hábito, sem colocar em ação aquilo que a gente está aprendendo no hoje e agora. Então a gente volta na repetição, na gravação do que a gente fez na vida anterior e na passada, e na passada, e na passada. Aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 467, ele fala: e dá para a gente se separar desse arrastamento ao mal? Porque se todos nós temos vários obsessores, como é que a gente sai dessa encrenca que a gente mesmo construiu? Aí ele fala assim, desde que a gente mude os nossos pensamentos. Então ele está convidando a gente a vigiar, a modificar, a atrapalhar a nossa reforma íntima, que Jesus, de uma forma muito simples, sintetizou em orar e vigiar. O que a gente abrindo orar e vigiar, a gente está falando o quê? Evangelho no lar, evangelho antes de dormir, controlar os pensamentos e as emoções, porque a gente pode pensar errado, pode sentir errado, mas a gente tem que voltar ao nó, restabelecer o nosso equilíbrio. A gente tem que respeitar a natureza, respeitar os seres vivos. A gente usar as 3 peneiras lá de Sócrates é bom, é justo, é útil, antes de falar. Porque se eu estiver falando uma coisa que é verdade, mas não é justo e nem é bom, então eu não devo falar. Se eu estou falando uma coisa que é mentira, então eu não devo nem abrir a minha boca. É o estudo. Por que o estudo? Porque através do estudo a gente muda a qualidade do nosso comportamento. A gente tem que parar de usar o evangelho, o espiritismo de band-aid e usar o espiritismo como cartilha, né? E dentro dessa cartilha a gente pensar o que é que eu posso fazer de diferente e trabalhar no bem. Trabalhar no bem não é só trabalhar dentro do centro, não. Então, a Thais é professora, é fisioterapeuta. Quando ela estiver cuidando das pessoas com quem ela ajuda, ela vai estar fazendo da melhor maneira possível. A Rosaura é pedagoga. Quando ela estiver cuidando das crianças, ela vai estar cuidando com amor. A gente tem que mudar o nosso trabalho para o trabalho-serviço. A gente tem que recodificar o trabalho como nós servindo ao bem maior, a Deus. Esse é o nosso papel na nossa encarnação.
E, claro, a ajuda do centro, através do passe da água fluidificada, né? Alguma dúvida antes da gente passar para o segundo segmento, que é do médium e mediunidade? Eu acho que eu tenho uma dúvida, Ana. Eu estava lendo aqui e ouvindo as palestras, né? E aí tem um trecho em que é falado a respeito do vampirismo, né? Espiritual, que os irmãos desencarnados, eles retiram fluido e se beneficiam com isso, né? No caso da pessoa que está tendo uma atitude errada, que está continuando no erro. A minha dúvida é a seguinte: esse fluido que eles retiram da pessoa é o fluido vital? Sim, é o nosso ectoplasma. E eu Quando a diria, pessoa, quando a pessoa está com fluido vital baixo, significa que ela está passando por um processo de vampirização? não necessariamente. Onde é que a gente recebe o fluido vital? Alguém sabe me responder? Porque a gente nasce com uma quantidade de fluido vital. O fluido vital é o que vai me dar os X números de anos de vida. Mas a gente pode aumentar esse fluido vital. Quem sabe me dizer como? Cultivando bons hábitos, como meditação, prece, contato com a natureza. Contato com a natureza. Aham, sim. Que mais? Isso, Elaine. Comida, passe. Todos os seres orgânicos têm fluido vital. Então, se eu só como comida de caixinha, se eu tenho a carteirinha de Super Loyal VIP do McDonald's, eu tô indo no caminho errado. Eu tenho que comer maçã, brócolis, cenoura. Muita gente fala que a gente não deve comer carne. Eu diria que para algumas pessoas isso funciona, para outras pessoas não funciona, mas a gente nunca deve abusar dos animais, né? Então a gente tem essa consciência. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma tendência a ter anemia crônica. Eu preciso de carne. Eu não posso, pessoalmente, ter uma dieta puramente vegetariana, mesmo que eu coma só ovo. Não pode. Eu fico doente. Então, eu preciso ter essa consciência. Como é que eu consigo me alimentar, receber esse fluido vital de uma outra forma que mantenha o meu organismo de uma forma saudável, tá? Então, a comida é uma delas. O passe, como a Elaine falou, porque na hora do passe eu tenho o passe físico aqui, existe o fluido espiritual que está vindo do plano espiritual, combinado com o magnetismo, ou também ectoplasma, ou também fluido vital do médium. A natureza é um lugar ótimo, quando a gente vai e respira aquele ar da natureza, é fundamental para a gente, tá? O vampirismo, no caso do vampirismo, esses obsessores, eles estão sugando exatamente esse ectoplasma da gente. E eu vou te falar, Viviane, que se a gente não tiver vigilância dentro da nossa casa, os próprios alimentos, eles são sugados. Tem nos livros de André Luiz, e eu estou tentando lembrar qual é, agora não me lembro, se alguém lembrar, por favor, coloca o nome, de um caso de uma família em que tava lá, sabe que a gente tem aqueles cachos de banana, missionários da luz, obrigada, Elaine, você nota mil, obrigada. Tem lá o cacho de banana, as frutinhas ali, e André Luiz chega nessa casa, a casa não tinha evangelho no lar, e os espíritos, os vampirizadores, estão lá sugando todas as energias das frutas. Então, na hora que a mãe fosse dar a banana para a criança comer, ela não tinha mais fluido vital. Olha que coisa. Então, a gente fica pensando muitas vezes, né, no Evangelho no Lar só de uma forma superficial, sem entender que essa alimentação saudável, além dela precisar ser rica em nutrientes materiais, ela tem esse aspecto dos nutrientes como fluido vital, que são necessários para a gente, tá bem? Alguns alimentos, e a gente vê isso, a ciência chegando a essa conclusão, e
a gente que estuda herbalismo, né, a gente vê que as ervas, que as plantas, elas têm um potencial energético ímpar. Energético como? Algumas plantinhas aquecem a gente, como o gengibre. Algumas plantinhas, elas podem esquentar ou esfriar a gente, por exemplo. Se você tomar um chá de hortelã gelado, ele vai te esfriar. Se você tomar um chá de hortelã quente, ele vai te esquentar. Algumas plantinhas têm uma energia fria, como o do pepino ou da melancia. Então a gente vê a sabedoria de Deus nesse aspecto para controlar a energia dentro da gente também, tá bom? Mais alguma pergunta? Minha não. Então agora vamos para a segunda parte, que é mediunidade e médium. Então, primeiro, o que que é mediunidade? Pronto. É uma faculdade orgânica. Ela acontece quando a gente está encarnado, mas ela vem do espírito, tá bem? Então, isso é importante a gente entender, que a mediunidade se encontra em todo mundo, digamos assim, todo mundo tem mediunidade. Não, mas nem todo mundo tem mediunidade ostensiva, nem todo mundo faz psicografia, nem todo mundo faz psicofonia. O ponto é, não é um privilégio. E essa é a mediunidade aqui, o Divaldo fala no livro Temas da Vida e da Morte, que é uma expressão fisiopsíquica inerente ao homem, o espírito encarnado, né? Não o homem sexo masculino, mas o espírito encarnado, por cujo meio é possível entrar em contato com outras faixas vibratórias. Do que tipo? Não presentes encarnadas, né? Além daquelas que são vistas e sentidas pelos nossos cinco sentidos. Então, a hora que a gente pensa nisso um pouco mais, a gente vê que essa mediunidade, ela vai estar ligada ao corpo pelo espírito, que ele se liga. Mas a mediunidade, ela não pertence ao corpo, e sim ao perispírito. Então, ela é uma faculdade orgânica, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Nessa, é, nessa ligação entre o perispírito e o corpo físico, a gente acredita que a mediunidade acontece pelo funcionamento da glândula pineal, que capta o campo eletromagnético através da espiritualidade, da qual a espiritualidade se interfere. Isso que eu acabei de falar está no livro A União do Corpo e da Alma, de Paula Calone de Souza, que é um livro sobre a pineal. E quem é o médium? O médium é o indivíduo que serve dessa ponte, essa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele é um intermediário, por isso, médium. Um medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo físico. E a gente tem que olhar isso como um acréscimo da bondade divina, por quê? Porque se a gente não tivesse essa comunicação, a gente estaria muitas vezes ainda encarcerado num mundo que a gente não conseguisse desenvolver. Quer um exemplo? Por exemplo, na época do Covid, tava aquele sofrimento, um monte de gente ficando doente, um monte de gente ficando no hospital. Começa o investimento de achar uma vacina para o Covid. De repente, as ideias de vacina começam a pipocar em lugares diferentes. O que é isso? É a intervenção do plano espiritual, inspirando os cientistas para que eles cheguem a uma resposta, né? No livro Missionários da Luz, no capítulo 18, a gente aprende, André Luiz, que os médiuns encarnados ou desencarnados, todos somos, em vista de sermos intermediários do bem, que procede do mais alto quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas ondas inferiores quando caímos no desequilíbrio. Então a gente vê que a moral do médium, isso a gente aprende com o Herculano Pires, ela vai determinar o comportamento e vai estar regulando as relações com os espíritos. Puxa, eu só vejo espírito ruim. Então, vamos pensar por que isso está acontecendo, né?
Porque se todo mundo tem anjo da guarda, como é que eu só vejo coisa ruim? Quando eu tenho mediunidade, eu vou ver coisa boa e coisa ruim. Tá claro? Então a gente vê que mediunidade não é invenção do espiritismo. A gente viu desde os profetas da antiguidade, a gente viu Moisés como esse super médium, a gente tem a referência dos caldeus aí dentro do livro dos médiuns, no capítulo 31 que fala sobre dissertações espíritas. Ele fala aí dos caldeus e dos assírios que já tinham os médiuns. A gente vê próprio Sócrates, que foi um dos discípulos, entre aspas, de Jesus, né, trazendo aí um monte de verdade para a gente aprender. A gente vê Joana d'Arc, que escutava a voz dos espíritos. Então, a gente e vê o Jesus, né, que como a gente vê, e a gente vai ver essa mediunidade de Jesus um pouquinho mais adiante, que foi o maior exemplo de médium que a gente conheceu até hoje. Então, é importante a gente entender que mediunidade não é coisa de espírito. Na verdade, aconteceu muito antes. Se eu for pensar 5.000 anos atrás, com os X que iam lá para as montanhas do Himalaia, tudo que foi recebido em termos de sutra, em termos de hinduísmo, foi tudo através de mediunidade. No livro Missionários da Luz, a gente aprende no capítulo 1, psicógrafo, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, voltando à epífise, a glândula pineal, desempenha o papel mais importante. A gente imaginava antes que a glândula pineal, ela tinha uma função secundária e que ela meio que desaparecia depois da adolescência. E a gente aprende com o espiritismo que não, que na verdade ela funciona aí como esse conector maior entre a mente humana e o plano espiritual. E aí faz com que o nosso cérebro funcione como um gerador e receptor de energias, de raios. Então, para aquele médium vidente, ele está vendo que a hora que o indivíduo está mediunizado, que a cabeça do centro do cérebro, a pineal está aqui atrás do centro do cérebro, nessa direção no centro do cérebro. Vou mostrar aqui. Ela tá aqui, ó. Essa é a pineal. Ela se ilumina, mostrando aí a atuação do plano espiritual. Alguma pergunta? E a gente vai estar estudando em profundidade a epífise quando a gente estiver trabalhando o desenvolvimento da mediunidade. Ana, Oi. eu tenho uma dúvida aqui, deixa eu só abrir o PDF, que eu não entendi direito. No PDF do ESG, no meu é na página 198. Que eu achei muito estranho aqui, que fala que devemos ter sempre na lembrança a palavra de Emmanuel. Os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. É isso Seu aí. pretérito muitas vezes se encontra nodado de graves deslizes e erros clamorosos. O que isso Triste isso, né? significa? Pois é. Tipo, é uma expiação ser médium? É. Ah, É, a gente vai estar começando a estudar o livro Os Mensageiros em janeiro. E a Cada gente vê que caso em é um novembro. caso, hein? Oi? Cada caso é um caso. Eu vou falar disso do Chico e do Divaldo. Mas a maioria dos nós, médiuns imperfeitos, a gente vem com uma tarefa de fazer, através da caridade, o bem. Jesus falou pra gente, que o bem apaga a imensidão de pecados. Então, a melhor forma da gente agir é através da nossa mediunidade. Existem médiuns missionários fenomenais, como a gente pensar uma Teresa d'Ávila, a gente pensar num Divaldo, num Chico Xavier, num não só
da parte do lado católico e espírita, mas de espíritos que a gente vê de alta envergadura, que tem uma conexão com o mestre muito grande. E eles têm essa mediunidade para ajudar a alavancar a qualidade moral da Terra, para ser, de alguma forma, um trampolim para que a gente aprenda novas coisas. Quando a gente lê o livro Os Mensageiros, a gente vê que muitos de nós voltamos para cá com uma quantidade grande, faculdades grandes, de mediunidade, que é para ajudar a gente a crescer. Agora, crescer pessoalmente, moralmente. Quanto maior a nossa mediunidade, maior a nossa sensibilidade. E aí faz com que seja grande a nossa exposição. Eu gosto de falar que quem tem muita mediunidade funciona que nem um mata-borrão, que nem aquela esponjinha branca que tem um moço lá que limpa tudo, que eu esqueci o nome. Onde você passar aquela esponja, vai sair a sujeira. O médium é a mesma coisa, o médium ostensivo é a mesma coisa. Então ele tem que trabalhar a sua vigilância, ele tem que trabalhar a sua transformação interior, a sua melhora, tem que estudar muito para que não erre de novo. A gente aprende no livro Os Mensageiros que 90% dos médiuns que reencarnam falham. Falham por quê? Porque não prestam atenção na mediunidade. Quem já ouviu falar, eu não quero ter mediunidade. Tenho um monte de mediunidade, eu não quero sentir isso, eu não quero ver nada. Gente, não é assim que funciona, né? O compromisso foi feito antes da gente vir para cá. Ou esquece o dai de graça o que de graça recebeste. Aí eu tenho essa inspiração, eu consigo ter visões, sentir coisa e eu cobro por isso. Então, de novo, o livro Os Mensageiros é um ótimo livro para a gente entender um pouquinho mais, mas a gente não pode olhar para o médium. Eu acho que esse é o ponto do texto que você leu, Thaís. O médium como sendo aquele privilegiado, né? O escolhido por Deus. Não, não tem Parece o nenhum, contrário aí, quando... não tem nem privilegiado e nem aquele que está sendo, como é que é? Que vai estar sofrendo. Não, é a gente que escolheu. Às vezes eu usei mal minhas habilidades, por exemplo, o Divaldo, ele numa das encarnações que ele teve, ele estava com Kardec, e ele fez mau uso do conhecimento que ele tinha. Em uma encarnação muito anterior, ele tinha muita mediunidade e ele fez mau uso dessa sua mediunidade e usava essa mediunidade simplesmente para divertir as pessoas, para se expor, para ganhar dinheiro, para ganhar atenção. Ele fala isso, ele conta isso. Para quem tem a app do Espiritismo Play, tem uma palestra dele falando dele mesmo. E ele conta isso. Então, ele veio nessa vida com essa missão, missionário de verdade, não tão grande quanto ele fez, né? Porque a missão dele foi aumentando. Na verdade, o que eu achei lindo foi a mãe dele pedindo a Joana, falando para Jesus. A mãe dele falando com Joana: Joana, fala com Jesus que pode aumentar o trabalho do Divaldo. Aí a Joana falava com Jesus e voltava e aumentava o trabalho do Divaldo, né? Então a gente vem aí com um pedaço missionário, né? E quando a gente vai fazendo as coisas direito, a gente vai aumentando isso. Mesma coisa o Chico. O Chico era para escrever, sei lá, 80 livros, de repente lançou 500. Aí ele fala com o Emmanuel, mas eu preciso fazer isso? Porque meu contrato era de 80. Aí o Chico falou, o Emmanuel fala, se você quiser, você pode parar, mas eu não me responsabilizo, porque eu não vou estar mais com você. Opa, como é que eu vou ter essa mediunidade que eu sinto tudo e vejo tudo sozinho?
né? Então, existem mediunidades missionárias, né? No caso do Divaldo, é um exemplo dessa mediunidade de resgate, né? Para outros casos. Mamãe, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você escreveu. Não, não só pensando alto. A mediunidade como missão, um Chico, uma mediunidade como expiação. Para você poder se ajustar com a lei. E, de novo, eu convido a todas vocês para participar do estudo do livro dos mensageiros, que vai falar exatamente do caso de alguns desses médiuns que vieram e falharam. E a gente aprende no livro Os Mensageiros, inclusive, que tem uma escola no plano espiritual chamada Escola dos Mensageiros, que é para a gente ser treinado. E quando a gente é treinado na mediunidade, Thaís, eles meio que mudam o nosso DNA para que a gente venha com faculdades diferentes, que hoje a ciência está mostrando que o DNA do médium é um pouquinho diferente, do médium ostensivo. Todo mundo é médium, mas nem todo mundo tem essa ostentabilidade da mediunidade. Tá bem? Mais algum comentário? Então, para a gente terminar aqui. Então, mediunidade com Jesus, agora. No livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente vê aí falando que a mediunidade com Jesus é esse trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço ao semelhante, respeito à natureza, oração. É assim que a gente trabalha a nossa mediunidade, dentro de casa, fora de casa. Não é? É essa associação com os benfeitores espirituais de uma forma que a gente seja instrumento do bem onde quer que a gente esteja. No Evangelho segundo o Espiritismo fala que a mediunidade é coisa santa e que deve ser praticada santamente. O que a gente aprendeu com Jesus? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios e dai de graça o que de graça recebeste. Ponto. Isso é mediunidade com Jesus. Então, mediunidade com Jesus não é ter a, a, a maior quantidade de mediunidade que existe dentro do dicionário. Não. Mediunidade com Jesus significa serviço no bem. E eu sei que eu já estourei bastante no horário. Eu vou colocar para vocês lerem no Google Classroom essa reflexão de Emmanuel do livro Seara dos Médiuns, que fala do capítulo 17, na Glória do Cristo. E aí depois vocês leem, falando lindamente, né, dessa mediunidade que levantava cadáveres, que regenerava as forças vitais dos doentes, que apaziguava a natureza, que multiplicava os alimentos. Então, a gente vê que a mediunidade também de transfiguração de Jesus, de visão de futuro, de saber o que Pedro ia fazer, de entender que Judas estava sendo influenciado pelos obsessores. Jesus foi o exemplo maior para a gente dessa mediunidade, né? Então, a gente tem que respeitar essa mediunidade sem tentar ir demais para o lado só da ciência da matéria, porque a ciência da matéria cuida da matéria. A ciência espiritual a gente está estudando aí com o espiritismo, né? Então, não é para a gente não ficar agarrado em metapsíquica, em parapsicologia, porque a gente vai conseguir entender melhor os frutos e a necessidade, a importância da mediunidade através do espiritismo, tá bem? Ou de outras religiões também, que acreditam aí nesse poder tão importante. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora, alguém tem alguma pergunta? Ana, Hum, deixa eu ver se eu consigo organizar meu pensamento aqui. Que a minha dúvida que eu ia perguntar, mas agora tu meio que explicou, eu acho, quando tu falou dessa questão da ciência da matéria e a ciência espírita. Porque lendo e escutando as palestras todas que tu botou lá sobre essa questão da mediunidade, me veio a questão assim, por que que toda a nossa literatura é tão antiga? Será que assim, tipo, o que a gente tinha que aprender
pelo nível moral que a gente tem, é isso? Ou só no próximo mundo de regeneração é que vão vir novos médiuns, nova literatura? Porque isso é uma das coisas, eu acho que, pelo menos quando eu falo com pessoas que não acreditam e quando entram no assunto falam que são coisas muito antigas, que hoje em dia não se comprova mais. Aí eu não sei se é falta de conhecimento minha ou não. Deu para entender? Deu, é falta de conhecimento. Porque já tem várias pesquisas feitas por Harvard, por Stanford, inclusive o Divaldo foi para Harvard para ser testado, o Chico foi para Harvard, para eles estudarem as mediunidades, essas mediunidades incríveis que eles tinham. Uma coisa que é importante a gente entender é que é, Kardec trouxe a codificação para a gente, os 5 livros, né, que a gente está estudando. Mas a gente aprendeu com os espíritos que esses livros que foram divididos com a gente a partir de 1857, eles estão de acordo com o nosso nível evolutivo, mas eles não são a resposta final. É a resposta pertinente ao nosso conhecimento até agora. Depois dele, a gente recebeu uma enxurrada de outras informações e que estão sendo comprovadas hoje, por exemplo, os livros de André Luiz, que falam de epífise, que ele escreveu na década de 50, 60, está sendo comprovado hoje, Thais. Tem inclusive um médico da Unicamp que ganhou um prêmio, não, pouco tempo atrás, 2 meses atrás. Fala, Aline. Doutor Paulo Sérgio, não? Isso. Não, 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 não é Fragoso? Não. Fragoso, não. É o Não, é de Campinas. É Sérgio alguma coisa. Sérgio alguma Sérgio coisa. Felipe de Oliveira. Não. Sérgio Bom, Felipe de Oliveira é psiquiatra espírita da USP. É esse esse aí. não, eu estava pensando o outro que é da Unicamp que ganhou o prêmio. Então, a gente vai vendo que eles estão começando a estudar é, a literatura espírita e começar a comprovar hoje o que André Luiz escreveu há 70 anos atrás. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas pessoas que ficam falando que é balela, porque muita gente fala que é balela sem ter estudado. Então, por exemplo, como é que eu vou dar opinião sobre física quântica se eu nunca estudei física quântica? A física quântica está falando para a gente que tudo é energia. A gente já aprendeu isso. Você lê o livro Mecanismo da Mediunidade, você vai aprender isso. Aí física quântica fala, tá todo mundo junto, tá tudo grudado, isso tudo é uma realidade virtual. Quando a gente aprendeu isso? Já aprendemos isso. Eu posso fazer um comentário em cima? Uhum. A Thaís falou uma coisa que realmente acontece com muita frequência. Tem um monte de gente falando que Kardec está superado. Mas Uhum. aí a gente se pergunta: a humanidade já aprendeu? Já vivencia o que está na codificação? Não. O que está nas obras de Emmanuel? Não. O que É, está nas obras de André Luiz? Ora, se a lição não antiga não foi aprendida, não é momento de trazer novas revelações, Isso, os novas, superados. é. né? Mas a gente já vem recebendo também, através de André Luiz, essas revelações. E tem muita gente, Thaís, que vai falar: não, eu não vou estudar André Luiz, porque André Luiz não é codificação. Gente, que isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu acho que no mundo que a gente vive de social media tem muita bobagem. Tem muita coisa boa, mas tem muita bobagem também. Então a gente prestar atenção que pelos frutos se conhece a árvore, né? A gente prestar atenção qual é a qualidade da pessoa, qual que é o gabarito da pessoa, qual é o quanto essa pessoa estudou para poder falar uma coisa dessa, antes de dar Outra palpite. coisa que é bom a gente lembrar, nós estamos estudando o livro dos médiuns, nós estudamos o livro dos espíritos, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E apesar dessa nossa dedicação, desse nosso interesse real, a gente não sabe nada ainda da essência dessas obras. Uhum. Cada encontro, cada item que a gente lê precisa de destrinchar, de repensar, para a gente assimilar um pouquinho, uma parcela, né? Então não é hora de grandes revelações.
Só um instantinho, Viviane. Fala, Rachel. A Ruby colocou aqui no chat também a pesquisa da USP. Ana, Oi. por exemplo, eu ontem tive uma atitude que eu percebi que eu estava agindo também sob influência, mas não consegui controlar e acabei fazendo. E depois disso, eu me sinto culpada, eu me sinto chateada, mas eu não tenho como voltar atrás. O exemplo que você falou do doce, sou diabética, vou lá e como doce. Como que eu faço para reverter isso? Porque não dá para voltar atrás, não dá para desfazer o que eu fiz. E depois eu tenho uma outra pergunta. Então, eu acho que essa pergunta é muito boa, né? Porque à medida que a gente vai estudando, a gente traz aí esse estigma de culpa, né? Putz, como é que eu gritei? Como é que eu respondi? Eu tinha que ter mordido a minha língua, né? Tomado um copo d'água. Gente, o que passou, passou. Então, o que a gente tem para fazer é aprender. Porque a gente tem que olhar para dentro, não o que o outro fez, mas o que aquilo gerou dentro da gente, o que trigou aquela emoção, aquele sentimento, aquela ação, e trabalhar isso. E pensar em formas de como agir de outra maneira, de uma maneira que eu não me sinta mal, porque a hora que eu baixo o padrão, a primeira pessoa a levar chumbo sou eu mesma, né? Então eu posso ficar com dor de cabeça, com dor de estômago, com tontura, com ansiedade, com depressão, com tristeza. O Chico falava da água santa, né? Que quando ele tinha vontade de responder, ele pegava um copo d'água e não engolia a água, ele só pegava, botava dentro da boca. Ou entender qual é a forma que eu posso agir para não ficar mais atento, né? Eu acho que essa reflexão de trazer para a superfície o nosso defeito para que a gente preste mais atenção. É, eu gostaria de, a moda brasileira, dizer: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Remorso não leva a nada. Bater no peito e dizer eu sou um pecador, Legal. isso, eu aquilo, não. É não fazer de novo, é se vigiar Uhum. para não fazer de novo Uhum. e se permitir novos caminhos, novas conquistas. E também não adianta falar, né, porque ser humano, né, errar é humano. Não, a gente é humano porque a gente ainda erra. A hora que a gente parar de errar, a gente deixa de ser humano. Então, eu inverter, né? Então, também não é para a gente entrar no desculpismo. Então, é isso de ficar no, no- na culpa, agarrada na culpa, não. Mas também não ficar a gente falando, não, mas eu nasci assim mesmo, né? Que nem a Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Eu grito, eu brigo, eu tenho a boca mole. Não, gente, não. Essa é E, quem eu falo. e a outra pergunta é a seguinte: você falou a gente dá de graça o que a gente recebeu de graça. E tem algumas pessoas que eu gosto de seguir e tinha um que eu sempre seguia. E assim, essas pessoas que têm mediunidade, que estão na mídia assim, elas falam muito, vou dar um exemplo, muitos que são médiums, eles falam, porque eu fiz contato com uma, falou assim, mas eu uso tarô. Tarô não tem problema eu cobrar, eu viver do tarô de vez em quando a minha mediunidade vem e eu uso junto. Mas assim, tinha um que eu seguia que eu adorava as coisas que ele falava. E de repente ele passou de fazer disso um negócio. E hoje é... Aí eu fiquei me questionando, poxa, eu gostava tanto dele, falava coisas tão legais, só que agora ele virou para um lado que virou mais comercial. E você vê até nos posts dele, nas coisas dele, que ele tá completamente comercial, sabe? Aí eu fico me questionando. Mas estava com um trabalho tão bonito, mas era até que ponto? De repente ele precisa disso para viver, senão ele vai ver. A Aí, por outro resposta lado, eu continua penso a do mesma. Haroldo, que o A, res... Haroldo era a- e largou, vive das palestras. Não, o Haroldo não. O Haroldo Não, continua mas eu não dando. tô falando do Haroldo, não. Eu tô falando assim, que o Haroldo deixou de tudo, deixou uma vida dele, né? Mas é assim, esse outro que eu tô falando. Ah, gente, continua. Dá de graça o que de graça recebesse. Então, se eu estou falando de tarô, de lemão, de qualquer coisa, ler bola de cristal, ler pó de café, ler, como é que chama? Conchinha, não importa. Estou usando a minha virginidade, né? E se eu estou usando a minha virgindade para benefício próprio, qual é a qualidade dos espíritos que estão me acompanhando, pessoal? Você acha que espírito evoluído
Benfeitor, vai estar lá? Não. Então, a resposta é simples. Então, pelas árvores se conhece o fruto. Fala, Viviane. Ah, eu lembro que uma vez eu vi que você estava falando aí a respeito da quantidade de coisas que a gente vê na internet, que tem muitas pessoas agora fazendo uma banalização dessa questão da comunicação instrumental, conversar com os espíritos através de um equipamento. Aí eu vi em alguns lugares, e aí eu pensei assim, poxa, não é possível, mas é possível. Aquelas pessoas estão fazendo aquilo ali, ninguém sabe se é real, mas quem sabe o conceito sabe que isso é possível. Uhum. Então, e assim, essas pessoas não falam, não estão ligadas à doutrina espírita nem nada, elas só estão fazendo aquilo ali para um ganho próprio, através dos canais que tem no YouTube e tal, das divulgações que fazem. Aí eu fui pesquisar na Amazon para ver se realmente existia essa caixinha. É uma caixa que parece um rádio, que emite essas ondas e que dizem que realmente você consegue manter uma comunicação com os espíritos e usando ela. Aí eu fico pensando, qual é o nível dos espíritos que essas pessoas vão acessar sem ter conhecimento nenhum do que está fazendo e banalizando dessa forma, Você sabe a né? resposta. Já sei. Eu não conheço essa caixinha, se você puder botar lá no para a gente empreender um pouquinho mais. Uma coisa que eu posso te falar é que o Divaldo já comentou que até o AI vai ser no futuro uma forma da gente conversar com os espíritos. Então, essa, da mesma forma que a gente tem o WhatsApp, não estou falando hoje, Viviane, pelo amor de Deus, tá bom? Hum, Um dia, né? uhum. No meio espírita já tem grupos sérios começando a pesquisas mediúnicas com aparelhos, com aparelhagem, que é a psicotrônica. Inclusive, nós vamos ter uma aula daqui uns dias na federação sobre isso. Eu vou anotar as coisas bonitas que eu ouvi lá para contar para vocês. Eu vi que tem que é encabeçado por uma mulher, eu não lembro o nome dela agora, no Brasil, que já tem muitos anos que eles fazem essas pesquisas, recebem as comunicações há muitos e muitos anos, acho que, se eu não me engano, desde a década de 80 por aí. É muito Existe a interessante. possibilidade, mas a tal história, a qualidade do trabalho está diretamente relacionada com a seriedade da equipe, do grupo, né? É, exato, né? Então, não é para acreditar em qualquer um, não. Exatamente. Eu queria compartilhar com vocês, assim, porque foi uma coisa que eu fiquei boba de ver, porque as pessoas banalizam muitas coisas e mexem com coisas que não têm nem noção do mal que pode causar para elas. Pois é, Porque não tem o conhecimento suficiente para lidar com aquilo ali, né? é, é. Complicado. O nome da caixinha chama Spirit Box. Aí eu Spirit fui Box. pesquisar, falei, não é possível. E tá lá mesmo. Meu Deus. Mas enfim, né? Eu vou O jeito- postar lá no grupo, quem quiser comprar aí para comunicar com os espíritos. Tá certo. Gente, desculpa, eu estourei o tempo, tá aí. Se quiser falar rapidinho, 2 minutos aí do seu trabalho, e aí a gente encerra. Ai, eu acho que depois da aula a gente já falou tanta coisa. Eu tava aqui olhando as minhas anotações. Eu só achei muito legal. Tu falou um pouquinho da casa mental. E eu acho que nessa última entrevista que tu mandou aí do Divaldo, eu tava escutando, eles falam muito isso de da gente cuidar da nossa casa mental, assim como a gente cuida da nossa casa física. Então, tipo, a gente não abre a porta para qualquer estranho. A gente não deixa qualquer um entrar na nossa casa. E é assim que a gente tem que Agir com o agir casamento. com os nossos pensamentos e com as nossas influências e relações, né? Eu acho que é a única coisa a mais aqui, o resto. Ah, acho que o resto é tudo que a gente já falou super bem aí. Linda aula, obrigada. Obrigada. Quem que vai fazer a vibração pra gente? Então vamos, Nádia. Obrigada, pessoal. Só um minuto.
Vamos assim, neste momento, fechar os nossos olhos e doar o que temos de melhor em benefício daqueles que necessitam mais do que nós. Pai Celestial, abençoa nosso desejo sincero de servir. Que em seu nome, com auxílio dos bons espíritos, possamos ajudar aqueles mais necessitados do que nós. Pedimos assim pela paz na terra. Ajuda-nos a fazer a nossa parte para que haja harmonia e fraternidade no mundo. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, que na sua proteção governem com amor e justiça em favor do povo. Senhor, ajuda nossos irmãos que estão nos vícios ou envolvidos no crime. Abençoa os que persistem no erro, a fim de que se arrependam e progridem no caminho do bem. Ampara, Pai, aqueles que estão nas ruas, sem lar e sem abrigo. Envolve no seu amor e paz os velhinhos em asilos e as crianças que sofrem. Abençoa todos que estão doentes em hospitais ou em seus lares, à espera de conforto e cura. Leva os aflitos e desesperados a coragem, paciência, o alívio para seus males e que, se for permitido, que recuperem a saúde mental, emocional e física. Senhor, abençoa cada lar deste planeta, transformando em um templo de amor e fraternidade. Ampara, ó Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar a caridade e trabalhar em favor do próximo. Pedimos por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por esta casa, o Chico Xavier em Portland, e que todos os seus dirigentes, trabalhadores e alunos estejam, Senhor, em sua proteção para que assim possamos prosseguir. Pedimos também perdão pelas nossas falhas e sabedoria para saber amar mais aqueles que convivem conosco. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos e experiências que temos nesta vida. Amém. E assim nós vamos unindo os nossos pensamentos, agradecendo por todas as bênçãos invisíveis que nós recebemos nessa noite, pelos benfeitores dessa casa, de todas as casas que estão unidas aqui nesse evento, nesse estudo, pedindo que o Mestre Jesus continue nos abençoando, abençoando esse trabalho, abençoando a nossa boa vontade, o nosso desejo sincero de crescer, de nos aperfeiçoar, de nos modificarmos. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhores hoje do que fomos ontem. Ajuda-nos a compreender que hoje estamos construindo o nosso futuro. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares. E fica conosco até a próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Meu Deus. Obrigada, pessoal. Deus.